Histórias assombradas. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, não é mesmo? Pois é, então vamos começar com o primeiro relato desta noite. Zimalasalfo. Tranca aí, tranca aí. Relato de hoje, primeiro, né, de hoje, é A Minha Madrasta Maledite. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Canal Assombrado. Meu nome é Fulana. Já havia enviado outros 2 relatos para o canal, porém ainda não tive o privilégio deles serem lidos. Mas a esperança é a última que morre, né? O relato da vez que eu vou escrever aqui é sobre a minha madrasta. Ou melhor, tudo o que aconteceu desde que o meu pai a conheceu. Se houver nomes, estarão devidamente trocados. Obrigada. A minha mãe e o meu pai se conheceram por volta do ano de 1999, o que é uma grande coincidência, já que eles se separaram em 2019. Continuando, depois de uns 4 meses, ainda em 99, eles decidiram depois de uns 4 meses, ainda em 1999, eles decidiram juntar os trapos. O meu pai já tinha filhos de outros 3 casamentos, porém minha mãe nunca ligou para isso e sempre tratou os meus irmãos como se fossem filhos dela. Inclusive, 2 dos meus irmãos, que eu vou chamar aqui de Gabriel e Gisele, eles chegaram a morar com os 2. O meu pai sempre foi de dar foi sempre de bar. Daqueles que saía para beber e voltava 2 dias depois? Lembro até que quando eu tinha uns 5 anos, ressaltando que eu só vinha nascer em 2004, eu sou a filha única da minha mãe e a caçula do meu pai. Eu e minha mãe saíamos para procurá-lo. Até aí, então, mesmo ele fazendo esse tipo de coisa, segundo ele, todas as outras pessoas que conheciam o meu pai, eu acho, ele dizia que ele nunca traiu ou havia pensado em trair a minha mãe, até 2018, que foi aí que ele conheceu a Maledite, através das redes sociais. De início, a gente só ouvia os barulhinhos das mensagens, sabe? E ele que não largava daquele celular nem para ir no banheiro. E aí a minha mãe começou a achar esquisito, já que o meu pai nunca foi daquilo. Até aí ficou por isso mesmo. Em uma noite na qual eu não tive sonho. Hã? Em uma noite na qual eu não tive sonhos com o filho do Jepto do meu outro relato. Não entendi nada. Ficou por isso mesmo. Em uma noite na qual eu não tive sonhos com o filho do não sei o que lá do meu outro relato, eu sonhei com uma mulher muito estranha. Ela era parda, com cabelos pretos e lisos e tinha uma mancha no rosto. Eu lembro que eu a via na porta de um apartamento e o meu, não sei o que, deve ser o meu pai, chegava com as coisas dele e entrava no apartamento dela. Quando eu acordei, eu esperei o meu pai ir trabalhar e contei para minha mãe sobre esse sonho. E eu disse o seguinte: Mãe, o pai vai embora. Ele vai deixar a gente. A minha mãe falou que eu devia estar ficando louca, que era para deixar esse sonho para lá, que não era nada. Então eu ouvi a minha mãe e deixei quieto. Depois de um certo tempo, mais adiante, o meu pai começou a beber como nunca e às vezes nem vinha mais embora para casa. E quando vinha, tinha toda aquela discussão dos dois e ele sempre inventava desculpa e dizia que não se lembrava do que fez. Aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha e pensei: será que a bebida está apagando a memória do meu pai? Estranho. Nesse mesmo dia, quando eu voltei da escola, a vizinha da frente de casa me chamou. Ô, fulana, vem aqui. E eu fui até ela e ela me perguntou: seus pais estão separados? E eu achei muito estranho, já que ela morava na frente e o meu pai, durante a semana, sempre estava ali. Como ela poderia pensar isso? E então eu respondi: não, por quê? Aí pronto, Ana. A vizinha olhou com aquela cara para mim e falou: não é que eu quero fazer fuxico.
Não é isso, não é que eu quero fazer fuxico, não. Mas eu vi o seu pai esses dias em tal lugar e ele estava com outra mulher. Parecia até que ela era a mulher dele, do jeito que eles estavam. Todo mundo até achou estranho, já que todo mundo conhece os seus pais, né? A gente mora no interior de São Paulo, então a cidade não é muito grande, todo mundo conhece todo mundo. Ana, cadê? Ana, só sei que eu só respondi um jura? Pra vizinha e entrei pra dentro com aquilo na cabeça. E entrei com aquilo na cabeça. Mas eu não contei nada pra minha mãe. Desde aquele dia, eu resolvi stalkear as redes sociais do meu pai. Cheguei até a entrar nas contas dele. Não me perguntem como. E foi aí que eu fiquei indignada mesmo, porque eu peguei cada coisa dele com essa mulher. Olha, que só por Deus, nem parecia que era o meu pai. Ou o tipo de coisa que ele faria, sabe? Peguei até foto dos dois juntos e, para minha surpresa, a mulher era exatamente a mulher do meu sonho. Mesmo assim, eu insisti em não contar para minha mãe. Até que uns meses, até que em alguns meses ele começou a dormir fora, como antes. Só que em uma dessas vezes ele voltou com uma cueca que não era dele, ou que pelo menos para minha mãe não era uma das que ele tinha em casa. Para resumir, deu todo um quebra-pau dos dois e começou a acontecer os negócios estranhos depois dessa amaldiçoada dessa cueca. Eu sentia durante o dia em casa, que eu ficava sozinha, pois eles trabalhavam, eu sentia um maldito cheiro de pinga que ia pela casa toda, cheiro de cigarro. Aparecia bitucas de cigarro no quintal. De noite eu via vultos e não conseguia dormir. Um dos meus passarinhos chegou a morrer inexplicavelmente. O cachorro ficou doente. Eu sentia que eu era seguida dentro da minha casa. Minha mãe acordou aos gritos em uma noite, pois disse que viu uma careta dando risada da cara dela. Sem contar que a minha mãe dizia que não suportava ficar perto do meu pai, pois sentia um cheiro de carniça e eu não sentia nada. Ela chegou a cair na rua do nada e machucou todo o lado esquerdo do rosto e ficou muito doente. Eu passava noites acordada, rezando pela minha mãe e o meu pai lá, sumido, como sempre. Até que eu não aguentei mais e contei tudo para minha mãe sobre as coisas do celular do meu pai, da vizinha, tudo. E a minha mãe desabou. Ana, eu gosto muito do meu pai, mesmo ele tendo feito coisas para mim que não foram das melhores, mas a única coisa que eu disse para minha mãe é que eu sentia que algo me dizia que a melhor coisa para ela era a separação. Mas como sempre eu não sei o que os adultos têm, que tudo que adolescente fala é irrelevante, né? E minha mãe não me escutou. E não se separou do meu pai. Um certo dia, minha mãe, já sabendo de tudo, mexeu nas coisas dele e de dentro da meia dele ela tirou um tucho de cabelo preto e guardou o tucho escondido. Guardem essa informação. E de dentro da carteira ela tirou uma lista de compras que a outra dava para ele, pois o dinheiro que ele recebia, ele comprava as coisas para outra e gastava em bebida. Não ajudava em nada em casa. Certo dia eu tive uma discussão com meu pai e eu acabei lá jogando na cara dele, mesmo que eu e acabei jogando tudo na cara dele, tudo que eu sabia, tudo que ele estava fazendo e que era falta de vergonha na cara. E aí eu levei um belo de um tapa. Meu pai nunca tinha encostado em mim na vida. Aquilo foi a gota d'água para minha mãe, porque para ela é assim, pode fazer o que quiser com ela, mas não toca na filha. Ele, vendo a minha mãe me defender, soltou as asinhas. Disse para minha mãe que gostava da outra, que não sabia nem por que aguentava a gente. Nós éramos o câncer da vida dele, segundo ele. Eu juro que eu vi, nessa hora, enquanto ele falava, os olhos dele completamente vermelhos. E ele saiu batendo a porta, e a gente nem sabia e nem quis saber para onde ele foi.
Minha mãe no dia seguinte deu um jeito de achar uma outra casa só para mim e para ela e fomos embora logo. No último dia que fomos pegar o resto das coisas, ah, no último dia que fomos pegar o resto das coisas, não entendi. Achar uma outra casa só para mim e para ela e fomos embora logo. No último dia que fomos pegar os restos das coisas, não sei, mas eu sentia uma coisa tão ruim naquela casa, tão ruim, que eu passei até mal e quis sair para respirar. Enquanto meu pai ficava sentado vendo minha mãe pegar todas as coisas dela, ele levantou e saiu. E a minha mãe resolveu segui-lo e foi escondida atrás. Dito e feito, ele foi abater no portão da outra. Minha mãe voltou com sangue nas veias e praguejando, o sangue nos olhos, praguejando ele de todo jeito. Falou até que não estava perdendo nada, pois nem para dar uma. Ela chegou até a falar que não estava nem perdendo nada, porque nem para dar uma furiscada meu pai não servia. Eu não sabia se eu acalmava minha mãe ou se eu dava risada. Pegamos o resto das coisas e fomos embora. Demos o endereço novo para ele, porque pelo menos a pensão ele disse que não se negaria a pagar e que fazia questão. Menos mal. Não demorou nada para o meu pai assumir aquela coisa do capeta para todo mundo. Até arrumou uma outra casa para os dois morarem juntos. Fazia tudo o que nunca fez para gente. Certo dia, minha mãe, organizando as coisas, percebeu que trouxe junto, numa caixinha, aquele tucho de cabelo que tinha encontrado na meia do meu pai. Com sangue nos olhos, minha mãe me chamou e falou: nós vamos queimar essa porcaria, que eu quero é mais que aquela lambisgoia fique careca. E assim a gente fez. Só que, Ana, eu juro por Deus, queimamos o tucho de cabelo e ele virou um sapinho de olhos vermelhos. E nem jogando sal grosso, não queria queimar. Ai, coitado do sapo. Eu vendo aquilo assustada, a única coisa que veio na minha cabeça foi a pombagira, que eu mencionei no outro relato. Eu não lembro do outro relato. Só sei que eu pedi ajuda e o negócio começou a queimar e o sapinho gritava. E deu uma ventania na hora que derrubou tudo, até os coitados dos passarinhos ficaram agitados. Depois disso, minha mãe então decidiu e falou: a gente vai no seu José Benzedeiro, só por Deus. Eu concordei, marcamos um dia e fomos. Chegando lá, o senhorzinho, o seu José, olhou para minha mãe e disse: filha do céu, entra, tem uma mulher de cabelo preto, índia, que fez magia para você e principalmente para o seu marido. Tá pegando até na menina. Ana, ele nos benzeu e o clima até melhorou um pouco. Porém, ele disse que tínhamos que voltar mais 2 vezes e na próxima tentar levar algo do meu pai, pois a coisa era mais pro lado dele. A minha mãe conseguiu uma camisa do meu pai, que veio junto com as nossas coisas sem querer, e a gente levou. No outro dia, o meu pai apareceu para pagar a pensão e pedindo desculpas para minha mãe, dizendo que não sabe como se enfiou nisso tudo, pois não lembrava de quando conheceu a Maledite e nem o que fazia, e que ele sempre amou a minha mãe. Disse até que o dinheiro dele sumia da carteira. Até aí tudo bem, né? Minha mãe disse que desculpava, mas não esqueceria e que não queria ele de volta nem pintado de ouro. Passado esse dia, quando foi para voltarmos no benzedor pela última vez, uma mulher nos atendeu. Dessa vez dizia que era esposa dele e que o seu José estava muito doente, muito mesmo, que não poderia mais atender ninguém. Na minha mente, na hora veio: pronto, o velho ficou doente porque tentou nos ajudar, tenho certeza. Voltamos para casa tristes e sem saber o que fazer. Minha mãe pensava igual a mim. O que nós faríamos para tirar o meu pai disso? Nessa mesma noite, eu tive outro sonho no qual tinha umas senhoras de branco e diziam assim: coitado do seu pai, essa mulher só quer o dinheiro do coitado. E a magia que ela fez é forte, só vai acabar quando ela tirar tudo o que ele tiver.
Tenta pelo menos levá-lo para alguma ajuda. O coitado tá com um espírito que ela mandou. Eu acordei e fiquei pensando muito no sonho, pois para mim fazia total sentido. Mas o meu pai sempre foi cético, tanto que até hoje eu falo para ele: "Você tá macumbado, pai, você precisa de ajuda". E ele vive dizendo que isso é coisa da minha cabeça. Mesmo ele vendo que até o emprego dele ele perdeu. Bebê co- Bebe como nunca e diz sempre que trabalha feito um condenado e o dinheiro não dá para nada, pois a Maledite não faz nada o dia todo. Diz também que está estressado e vê vultos sempre, e vozes também. Ouve vozes. Um amigo dele até se afastou dele. Disse que viu uma coisa muito feia atrás dele. PS, outro dia, recentemente, minha mãe ganhou do meu tio um kit de churrasco com garfo e faca muito bonito. O meu pai, quando veio em casa, perguntou para minha mãe se ele poderia levar para ele, já que ele gosta de churrasco e era um kit bonito, pelo menos o garfo. Minha mãe então falou que tanto fazia, que ele poderia levar e ele levou. Na mesma noite, minha mãe me acordou gritando, dizendo que viu a tal Maledite, mulher do meu pai. Viu em sonho, querendo matá-la com o garfo, enfiando no lado esquerdo do coração dela, e que tinha uma outra entidade do lado dela que era muito feia e grotesca, que dava forças para Maledite fazer isso com a minha mãe. Depois disso, eu que comecei a entender sobre a minha mediunidade e a estudar sobre bruxaria, para ajudar a minha mãe. Eu quis fazer umas orações para os meus guias e dei banhos nela, e para nossa surpresa, o meu pai ligou, dizendo que não viria trazer a minha pensão, pois a Maledite caiu e quebrou a perna esquerda. Uma tia que é médium umbandista de uma amiga da minha... Uma tia que é médium umbandista de uma amiga da minha mãe, pediu para a amiga da minha mãe falar para nós duas que o problema da Maledite não é nem tanto a minha mãe, pois a minha mãe já se conformou que não quer mais o meu pai, e sim que sou eu, pois eu sei tudo o que ela faz. E eu sim tenho o poder para desfazer o que ela fez, já que quando eu tinha 1 ano de idade, eu caí de um balanço e quase morri. Acabei ficando com passagem para os 2 lados. Não entendi essa parte muito bem, mas a minha mãe confirmou sobre esse balanço. E que ela já tentou fazer magia para me atingir, mas os meus guias não permitem. Gostaria muito de ajudar o meu pai, mas ainda não tenho todo o conhecimento necessário. PPS, um beijo para você, Ana, e para todos no canal Assombrado. Se tiver erro de digitação, me perdoe. Um beijo para você, muito obrigada. Maledite. Então, mas foi confirmado por outras pessoas aí também que ela fez realmente magia, então. É magia, o pai, só para arrancar dinheiro. Maledites. E os homens caem. Vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.